Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, Lucas capítulo 24. Deus tem um novo começo para fazer em nossas vidas, amém? Deus tem projetos maravilhosos para nós, mas nós precisamos trabalhar essa ideia de restauração. E nós precisamos restaurar a nossa essência. E para isso quero começar hoje trazendo uma palavra sobre isso, tá? Restaurando a nossa essência. Lucas capítulo 24 diz assim, a partir do versículo 13: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, e 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe do sacerdote e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhe disse: como vocês custam a entender e como demora a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começaram por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez que ia a mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros, um ao outro: não estava ardendo em nossos corações, dentro de nós, quando ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja convosco. Amém? O texto é longo, mas é necessário, porque nós precisamos entender todo o contexto daquele que nós queremos passar para a igreja hoje. No sentido literal e filosófico, trouxe aqui uma introdução. A essência é aquilo que faz uma coisa ser o que ela é. Por exemplo, como é que nós distinguimos o fogo? O fogo, ele é distinguido pelo calor. Então, se tem calor, tem fogo. Alguma coisa está queimando. Como é que nós sabemos da essência da água? O H2O. A água, ela só é conhecida como água se ela tiver essa composição, H2O. Como é que nós conhecemos a nossa essência de cristão? Quando nós estamos caminhando conforme aquilo que Jesus nos ensinou. Ser cristão tem uma essência.
Como é que eu posso ser cristão? Sendo realmente aquilo que Jesus pediu para que nós fôssemos ou fizéssemos. Não posso dizer que sou cristão e não agir como cristão. Eu costumo dizer que nós conhecemos um pedreiro pelo fato dele fazer um trabalho de pedreiro. Se o irmão disser para mim, pastor, eu sou um pedreiro, mas eu não vejo o irmão fazendo nada sobre pedreiro, não vejo ele com a colher de pedreiro, não vejo ele rebocando a parede, enfim, eu não consigo ver ele fazendo estas coisas, eu vou ter dificuldade de acreditar que ele é um pedreiro. Então eu só consigo dizer que eu sou se eu estiver vivendo exatamente a minha essência. Eu sou cristão, eu preciso agir como cristão. Qual que é a essência de um relógio? A essência de um relógio é medir o tempo, é medir a hora. Qual que é a essência desta cadeira? É dar para nós um lugar de assento. Então tudo tem um propósito. A cadeira tem o seu propósito, tem a sua essência. A essência da cadeira é para que nós nos sentamos nela. A essência de um relógio é para que nós vejamos as horas. A essência do fogo, nós sabemos que é o calor. Se tem calor, tem fogo. Então, quando nós entendemos esses princípios, nós vamos entender que nós também precisamos entrar na nossa essência. A essência de um cristão verdadeiro é seguir e viver os ensinamentos de Jesus Cristo em amor, fé e obediência a Deus. A essência de um cristão é viver os mandamentos do Senhor com fé, com coragem, com amor, com perseverança. E nós, olhando aqui para o texto, nós entendemos que Jesus ele está agora no primeiro dia da sua ressurreição. Jesus, ele apareceu primeiramente para Maria Madalena. Os textos bíblicos vai dizer que ela apareceu para as outras mulheres. E agora ele está indo para a casa dos discípulos. Enquanto ele não chega na casa junto com todo mundo reunido, a Bíblia vai dizer que 2 discípulos, quando ouviram as mulheres dizer que o sepulcro estava aberto, esses 2 discípulos resolveram ir embora. Resolveram pegar a estrada, em caminho de Emaús, como diz a palavra, como se desistindo. Eles estavam desistindo, posso assim entender, da realidade do Cristo que salvaria o Israel. E eles estavam indo embora, porque estavam decepcionados. O texto vai nos dizer que eles estavam tristes, né? Eles estavam tristes. Por que eles estavam tristes? Porque o Messias tinha morrido, já tinha 3 dias, e eles não tinham uma certeza de que ele estaria vivo. Já tinham ouvido falar pelas mulheres que Jesus não estava no sepulcro, mas porém os discípulos, esses 2, não tinham visto Jesus. Jesus não tinha aparecido para ninguém ainda, a exceto para Maria Madalena, a primeira que viu Jesus. E eles estavam indo embora, desistindo, desanimados. Interessante, quando Jesus encontra com eles no caminho, assim eu posso entender, Jesus encontrou com eles, foi até o encontro deles, porque a tristeza que eles estavam sentindo era uma tristeza por não ter entendido a palavra. Eles não estavam entendendo os profetas, como Jesus mesmo explicou para eles. Jesus explicou desde Moisés até os profetas, para que eles pudessem entender que realmente Cristo precisava passar pela cruz. Até então eles não tinham entendido. Em outras palavras, aqueles discípulos precisaram voltar à essência, restaurar a essência do entendimento da palavra. E é o primeiro ponto que eu quero trazer para nós hoje. O primeiro alvo de Cristo no encontro com aqueles 2 discípulos foi restaurar a essência das Escrituras, restaurar na mente daquele discípulo a verdade sobre os profetas, daquilo que os profetas disseram, daquilo que Moisés escreveu, daquilo que os salmos escreveram. Eles estavam tristes porque não estavam compreendendo o que Deus estava fazendo naquele contexto. Estavam abatidos.
E aí Jesus chega agora para restaurar. No versículo 14 diz assim: no caminho conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Eles estavam conversando sobre tudo o que havia acontecido no contexto de sexta-feira, de sábado e de domingo. Foi quando levaram Jesus preso, crucificaram Jesus, a ressurreição de Jesus. Era isso que eles estavam conversando. Mas eles não estavam entendendo, eles estavam desfocados da essência. Eles não estavam realmente entendendo como deveria entender. E às vezes, abrindo um parênteses aqui para nós, às vezes acontece a mesma coisa conosco. Nós estamos cabisbaixos, nós estamos tristes, porque às vezes nós não estamos entendendo um contexto. Porque nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo. Mas se a nossa preocupação e a nossa tristeza é pelo fato de nós não estarmos entendendo o que Deus está fazendo, eu tenho certeza que Jesus vai iluminar a sua mente também. Porque é uma preocupação válida, é uma tristeza, entre aspas, válida, porque a sua preocupação é que você não está entendendo o que Deus está fazendo. Diferente de uma preocupação, talvez por um negócio errado que você fez. Aí é diferente, mas se nós estivermos preocupados, como esses discípulos estavam entristecidos, pelo fato de não ter o Cristo ali com eles vivo, não estar entendendo o processo, então Jesus ele aparece para ele, restaurando o entendimento da palavra, restaurando aquilo que eles precisavam realmente entender, eles estavam equivocados. Qual foi a ação de Jesus? Ele não apresentou para Jesus, ou melhor, Jesus não apresentou para ele uma nova revelação. Jesus não apresentou para ele uma interpretação equivocada, não. Mas ele interpreta as escrituras que eles já tinham. As mesmas escrituras que aqueles discípulos tinham, que eram os escritos de Moisés e os profetas. Jesus agora começa a falar com eles. Eu imagino que o texto bíblico não nos dá a relação. Só fala que Jesus falou de Moisés aos profetas. E o caminho era mais ou menos 12 quilômetros. Imagina o tanto que Jesus conversou com esses discípulos. Imagina todas as histórias que Jesus contou para eles, onde falava do Cristo, onde falava da vinda dele, da morte dele. Jesus pregou no meio do caminho. Jesus pregou por aproximadamente aí 12 quilômetros, andando com eles a pé. Então Jesus falou muita coisa para aqueles discípulos. Então Jesus apenas revelou para eles o centro de tudo. Eles estavam lendo as escrituras, mas não estavam entendendo. E eu sempre tenho dito aqui para alguns irmãos, as escrituras é entendida quando nós colocamos Cristo no centro. Jesus, ele está desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse. A figura de Cristo, ela aparece em todos os textos bíblicos. E Jesus agora começa a expor as escrituras para eles, trazendo ele à memória, mas agora revelando Cristo como centro. Qual foi a restauração que Jesus fez no coração daqueles homens? A essência da Bíblia, ela não é uma lista de regras ou uma história de nacionalista, mas é realmente a história de Cristo contada para nós. Jesus, ele abriu a mente deles. Então, o primeiro impacto, a primeira restauração que Jesus faz no coração daqueles discípulos, na mente daquele discípulo, foi a restauração do entendimento certo das Escrituras. E a partir do momento que ele tem o entendimento certo das Escrituras, as coisas vão fluindo. Eu queria saber, mas nós não vamos conseguir saber, quão foi maravilhoso esse momento com os discípulos, com Jesus naquela caminhada. Quantas histórias Jesus contou, quantos assuntos Jesus trouxe na mente daqueles discípulos. E no final da história nós vamos ver, nós vamos chegar lá, que o discípulo falava assim, mas não ardia em nosso coração quando ele falava conosco. Então Jesus expunha as escrituras com uma certa autoridade, com uma certa prazer de levar o conhecimento para aqueles discípulos. E por isso eles passaram ali 12 quilômetros ou 11 quilômetros, mais ou menos aproximado essa distância, conversando com Jesus. Meus irmãos, tudo que nós precisamos para vivermos como servos de Cristo está
nas Escrituras. Está no Novo Testamento e no Velho Testamento. Tudo que nós precisamos saber está nas Escrituras. Jesus trouxe a restauração para aqueles 2 discípulos. O entendimento do que realmente representava a sua morte, a sua ressurreição. E as coisas começaram a mudar para os discípulos. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós estamos, não diria tristes, mas desapercebidos, desconectados da essência da nossa fonte de verdade. Nós sabemos que toda a relação que nós temos com Cristo está registrado nas Sagradas Escrituras. Mas muitas vezes nós estamos desconectados, não tristes como os discípulos estavam, mas às vezes nós estamos desconectados, desapercebidos do alvo. Nós não estamos mais interessados em saber o que realmente está escrito nas Escrituras. Nós às vezes não nos entristecemos pelo fato de um amigo ou de uma amiga não conhecer a Cristo. Nós não ficamos mais tristes pelo fato de um amigo, de uma amiga, de um irmão, de um parente não conhecer a Cristo. Essa essência tem que estar em nós. O amor pelos outros, o amar o próximo como a nós mesmos, é uma essência do cristão. E às vezes, pelo fato de nós estarmos tão envolvidos com os nossos afazeres, tão envolvidos com o nosso ego, com as nossas vontades, nós desconectamos da essência daquilo que nós somos. Nós somos discípulos de Cristo. Nós somos servos do Cristo, aleluia. E como servos de Cristo, essa essência de Cristo, ela precisa estar em nós. Nós temos sim que entristecer pelo fato de ver pessoas ainda que não conhecem a Cristo. Nós não podemos apenas entristecer pelo fato da internet que caiu lá em casa. As pessoas desesperam se a internet cair na sua casa e ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas. Tem pessoas que entram em crise. Se a energia então acabar sem ar-condicionado, você liga para todo mundo, liga até para a polícia. Eu quero processar a empresa da Energisa, porque não tem energia na minha casa. Você fica triste, você fica apavorado. Mas quando nós sabemos que tem uma família desesperada, uma família que precisa ouvir de Cristo, nós não entristecemos mais. Nós não entristecemos mais. Nós não nos preocupamos mais com as pessoas. Até parece que Cristo é só para mim. Até parece que Cristo foi crucificado só para mim, para a minha família. Que as outras pessoas, elas que procurem a Deus. Mas na realidade, meus irmãos, essa não é a nossa essência. A nossa essência está em sermos servos, também em sermos herdeiros e sermos também embaixadores de Cristo. Essa é a essência do cristão. E nós precisamos resgatar esta essência. E estas verdades estão nas Escrituras. 3 verdades que as Escrituras dizem sobre a nossa essência. Tem mais, mas eu quero destacar 3 essências que as Escrituras dizem. A primeira é sermos servos. A segunda é sermos filhos herdeiros. E a terceira é sermos embaixadores de Cristo. A nossa essência está aí. Então quando alguém olhar para você cristão, ele vai ver em você um embaixador, um representante do céu. Ela pode chegar em você e perguntar o que ela quiser sobre Cristo, você vai ter a resposta, porque você é um embaixador, você é um representante dele, aleluia. A essência nossa é sermos servos. Nós fazemos não por obrigação, mas nós fazemos como amor, com amor, aquilo que Deus pede para que nós façamos. Servos, não como um escravo que era pago naquela época, que eles faziam por obrigação, ou pelo dinheiro, ou porque se não fizesse apanhava, se não fizesse morria. Não, servos de Cristo é servos por amor, é por espontaneidade. Eu vou porque eu quero ser servo. Eu não vou porque eu sou obrigado a ser servo. Eu vou porque eu amo ser servo de Cristo. Eu amo falar de Cristo para as pessoas. Ser servo. Servos é servir com amor. Isso significa que o serviço no reino não é escravidão. Nunca foi. Nunca será escravidão.
Quando o Senhor Jesus pedir para você falar do nome dele para alguma pessoa, onde você estiver, entenda como um privilégio ou um privilégio. Entenda como algo sensacional. Você foi escolhido pelo Pai a dedo para falar de Jesus para aquela pessoa, aleluia. Porque aquela pessoa que Deus está te enviando lá, ela também precisa sentir o que você sente, esse calor do Espírito Santo, esse fogo do Espírito Santo, essa alegria do Espírito Santo, aleluia. É bom, lógico que é bom. Por que tem que ficar só para mim? Nós somos escolhidos para sermos servos, aleluia. Romanos capítulo 6, versículo 22 diz assim: mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, que é o mesmo servo, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Romanos está dizendo que agora que vocês foram libertados do pecado, libertados da escravidão, assim, ali era escravo por obrigação, ou melhor, ali era uma escravatura que levava à morte, uma escravatura por imposição. O diabo às vezes ele impõe, ele rouba a porta. Não é assim que o diabo faz? Ele arromba a porta. Ele quer obrigar você a fazer. Ele quer obrigar você a cair no precipício. Ele quer obrigar você a fumar uma droga. Ele quer obrigar você a tomar a sua cachaça. Enfim, ele quase te obriga. Você fica ali, é escravo daquela coisa. Mas com Jesus não. Ser servo de Cristo, o Espírito Santo te convence. Você vai fazer com amor, com alegria. Você tem prazer em fazer, aleluia. Está chovendo, está fazendo calor, e você está ali: Senhor, eu vou cumprir o meu chamado, eu vou fazer a minha vontade, aleluia. Você tem prazer, por quê? Porque agora você foi libertado do pecado. Você foi livre da garra do diabo, ele não te domina mais. Você agora é servo de Cristo, não por obrigação, mas por amor, aleluia, por espontaneidade. Você se dispõe e diz: eis-me aqui, Senhor, eu sou o teu servo, usa-me a mim, usa-me na tua presença, aleluia. Herdeiros também, somos servos. A segunda verdade, herdeiros. Nós somos herdeiros de Deus. Segunda verdade da nossa essência, você é herdeiro. Identidade de filho. A restauração da nossa essência nos coloca de volta na mesa do Pai. Quem gosta de estar na mesa do Pai? Com respeito, ou melhor, com direito a tudo que é dele. Quando você se torna filho, essa é a essência do cristão. Você é servo, mas você também é herdeiro. Você senta à mesa do Pai. Lembra que eu falei? Não é um servo por obrigação, mas você se esforça, ou melhor, você se entrega como servo. Mas lá no coração do Pai, o Pai está vendo você: filho, você é o meu herdeiro, você é meu filho, senta na minha mesa, aleluia. Você é herdeiro dele. O que diz a palavra do Senhor? Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim você já não é mais escravo. Escravo da onde? Do mundo. Mas filho, aleluia. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Nós somos herdeiros. Pastor, qual que é a minha essência? Estou falando, você é servo de Cristo por espontaneidade, não por obrigação. Você é servo, como a própria palavra diz, por amor a Deus. Você ama a Deus acima de todas as coisas. Então você faz isso por amor, porque você entende que você tem um chamado. Você também é herdeiro juntamente com Cristo, herdeiro de todas as bênçãos celestiais, de todas as bênçãos materiais também. Porque quando nós entregamos a Deus a nossa adoração, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, as bênçãos do céu estão garantidas, e as bênçãos da terra estão garantidas, porque a Bíblia diz que aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, será abençoada. Se você crê, se você obedece, se você faz isso com amor e com integridade, nunca vai te faltar nada, aleluia, porque essa é a promessa de Deus. Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Em terceiro lugar, como verdade que as Escrituras diz para nós, da nossa essência, é que nós somos embaixadores dele, representantes da verdade, que eu já disse aqui para vocês. Como no caminho de Emaús, uma vez que entendemos a verdade, nós passamos a falar
em nome do Pai. Aqueles discípulos, eles encontraram Jesus no caminho, ou melhor, Jesus encontrou eles no caminho de Emaús. E a conversa foi tão boa, tão maravilhosa, que eles não queriam deixar Jesus ir embora. O texto diz que quando eles chegaram perto da casa deles, Jesus fez que ia caminhando para frente, e eles iam entrando na casa, e eles insistiram com Jesus. Insistiram para que Jesus entrasse na sua casa. Por que eles insistiram que Jesus entrasse na casa deles? Porque a palavra foi muito boa, a conversa foi muito boa. Foi 11, 12 quilômetros, caminhando com Jesus, Jesus expondo as Escrituras. Então eles não queriam deixar Jesus embora. E aí eles falaram assim: mestre, mas já é tarde, o sol já está se pondo, não é bom o senhor andar por aí nessa escuridão. Até então eles não sabiam que era Jesus. Até então eles não sabiam que era Jesus. Mas como ardia no coração deles, que mais para frente eles vão falar, eles falaram assim: posa conosco, vamos entrar para dentro. E a Bíblia diz que quando eles entraram para dentro, eles arrumaram a mesa para Jesus, sim ou não? Arrumaram a mesa. E ali no partir do pão, a Bíblia vai dizer que no partir do pão, eles reconheceram, os olhos deles foram abertos. E quando os olhos deles foram abertos, a Bíblia diz que Jesus desapareceu. Mas ardeu no coração deles. O que eles falaram depois? Mas moço, não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? Aí abriu os olhos dele, abriu a mente deles. Eles agora ficaram assim empolgados. E a Bíblia vai dizer que eles nem sequer dormiram, já saíram de noite mesmo e voltaram para Jerusalém. Andaram mais 12 quilômetros para contar para os discípulos que eles tinham visto Jesus. Foi restaurada a interpretação deles, foi restaurada a visão deles, foi restaurada a mente deles. Eles agora passaram a ser os embaixadores de Cristo, porque imediatamente eles saíram daquele lugar. Eles queriam propagar, eles queriam falar do que tinha visto, do que tinha acontecido. É o impacto daquilo que Jesus faz no nosso coração. Quando Jesus restaura o nosso entendimento, quando Jesus traz a essência da sua palavra em nós, Ele acende a chama em nosso coração. Nós queremos propagar, nós queremos falar. Nós não vamos guardar para nós, porque é muito maravilhoso, é muito espetacular quando Jesus transforma a vida de alguém. E talvez hoje você está aqui nessa noite, por já se passar tanto tempo. Por isso nós estamos falando de restauração da essência. Por ter passado muito tempo, o que Jesus fez no seu coração. Talvez hoje você não tenha mais a empolgação que você tinha, ou que você teve, quando você aceitou a Jesus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, eu tenho certeza que houve uma empolgação muito grande. Houve um quebrantamento muito grande. Tem pessoas que não se controlou por muitos dias. Chorava. Ela não estava entendendo, mas é o Espírito Santo trabalhando dentro de você. E hoje nós queremos trazer na sua memória, nós queremos fazer isso, o Espírito Santo, melhor dizendo, trazer na sua memória esta essência, esta verdade. O que aconteceu com você há alguns anos atrás. O que aconteceu com esta igreja há alguns anos atrás. Às vezes o que está acontecendo com a sua vida, com a sua família, com algumas pessoas, é a mesma coisa que estava acontecendo com aqueles dois discípulos. Eles estavam desistindo. Eles estavam indo embora. Por quê? Porque não estavam entendendo nada. Porque na sua mente não estava real. Era para Cristo estar vivo. Mas Cristo tinha morrido. Mas era necessário que Ele tivesse morrido e ressuscitasse. E talvez hoje, pelo fato do tempo ter passado, e você ter criado uma expectativa em homens, você ter criado uma expectativa em um contexto, esse contexto te frustrou, e você hoje pode pensar, mas eu acho que isso não é verdade. Eu quero dizer para você, Deus Ele restaura, Deus Ele pode fazer novos começos na sua igreja, na sua vida. Aquilo que nós fazemos, querido, não tem muita importância, mas aquilo que Deus faz é para toda a vida, aleluia. O que Deus fez na sua vida, quando Ele restaurou a sua vida, Ele te restaurou para que você levasse também a verdade do Evangelho na vida de pessoas que não conhecem o Evangelho.
Se todos nós que aqui estamos estiver com a mesma empolgação desses 2 discípulos, que ouviram Jesus contar a história imediatamente. Agora eu quero que você imagine o contexto. São 12 quilômetros andando a pé. Quando eles chegam para dormir, em vez de dormir, eles voltam porque eles queriam anunciar aquilo que Jesus tinha revelado para eles. A tamanha empolgação no coração daqueles 2 discípulos, porque a verdade entrou no seu coração. É esta empolgação que nós precisamos trazer para nós novamente. A cidade de Pedra Preta tem muitas famílias que estão presas pelas garras do demônio, com vícios, com pornografias, com vícios das drogas, com vícios de muitas coisas. E nós, como servo de Cristo, embaixador do reino, nós temos a palavra da verdade, aleluia. Nós temos a água que lava, o óleo que purifica, enfim, nós temos a verdade em nós. Jesus também falou com você. Talvez Jesus não andou 12 quilômetros com você, explicando para você, mas talvez Jesus falou com você em 2 ou 3 noites, no encontro com Deus, que esteve aqui nessa cidade. Muitas vezes teve encontro com Deus, e vamos ter novamente para a glória do Senhor. Talvez Deus falou com você lá no encontro, você sofreu, não, melhor, você recebeu o impacto da presença do Espírito Santo. Você naquele momento queria falar para todo mundo. Eu tenho certeza que o dia que você levou o impacto do Espírito Santo no encontro com Deus, você chegou na sua casa e a primeira pessoa que você encontrou, você contou, você estava alegre, você estava contente, porque realmente Deus transformou a sua vida, aleluia. Querido, nós precisamos voltar a esta essência, a essência da glória de Deus nas nossas vidas, a essência de considerarmos servos, de considerarmos embaixadores, de considerarmos herdeiros de Deus, aleluia. Você não é qualquer pessoa, você é servo, você é herdeiro, aleluia. Você é embaixador do reino na cidade. Nós precisamos voltar à nossa essência. Nós não podemos entristecermos, se nós vamos fazer igual os discípulos. Se a sua tristeza, como eu disse no início, se você está triste, abatido pelo fato de não estar conseguindo entender o processo de que Deus está fazendo, Ele vai abrir a sua mente. Se você estiver realmente como esses 2 discípulos, estavam abatidos, entristecidos, porque não estavam entendendo nada, mas Jesus apareceu para eles, para explicar para eles. E a mente deles foram abertas. O segundo alvo da restauração, que eu quero dizer para os irmãos, o primeiro alvo foi o alvo da essência da Escritura. Eles entenderam a Escritura. O segundo alvo que Jesus atingiu ali, restaurando a essência daqueles 2 discípulos, foi da percepção, os olhos abertos. O texto, versículo 16 diz assim, o texto diz que os olhos deles estavam como que impedidos de reconhecer. Na caminhada com Jesus, a Bíblia está dizendo que Jesus chegou perto deles, começou a caminhar, e a Bíblia diz que os olhos deles estavam impedidos, para que não visse Jesus. E muitas vezes, esta cegueira espiritual, podemos assim dizer, esse impedimento, ou esta escama, que está nos nossos olhos, é pelo falta da tristeza, da frustração. Talvez os discípulos, por estar tão focados na tristeza e na frustração, pelo fato de Jesus não ter aparecido, depois de 3 dias ainda para eles ficaram frustrados, eles ficaram entristecidos. Então por isso os seus olhos fecharam para a realidade, não conseguiam ver a realidade. E talvez nós é a mesma coisa. Todas as vezes que nós nos frustramos com alguma coisa dentro da igreja, dentro da sua família, dentro do seu trabalho, você não consegue ver mais nada com os bons olhos. Tudo para você está nublado, tudo para você está escuro, porque você está com os olhos, com escamas nos olhos. Você está triste. O que coloca escama nos nossos olhos? Decepção, tristeza, abandono, palavras malditas. Isso cria uma escama nos nossos olhos. Cria assim uma falta de percepção, uma falta de entendimento correto daquilo que está acontecendo na nossa volta.
Qual foi a restauração que Jesus fez? No momento do partir do pão, a Bíblia vai dizer, no momento do partir do pão, essa camada cai. A Bíblia diz que os discípulos estavam ali na mesa, e Jesus, quando pegou o pão e começou a partir para eles, naquele momento, as escamas caíram, no sentido figurado, estou dizendo, as vistas deles foram abertas, e eles puderam compreender quem Jesus estava ali, enxergar a realidade, através da fé. Agora eles não estavam mais tristes, porque quando eles perceberam que era Jesus, a escama da tristeza, as vistas nubladas por causa da tristeza e da decepção, agora tomou conta outra coisa, tomou conta agora a alegria no coração deles. Eles começaram a pensar, rapaz, era Ele que estava conosco. Eu queria que Jesus tivesse ficado um pouquinho ali, mas o texto não diz que Ele ficou, né? O texto diz que Jesus, quando eles perceberam que era Jesus, imediatamente Jesus desapareceu dali e foi aparecer lá na frente depois, juntamente com todos os apóstolos juntos. Mas naquele momento, quando Jesus percebeu que eles descobriram que era Ele, a Bíblia diz que Ele desapareceu daquele lugar. E aí, eles começaram a conversar, os discípulos, mas não ardia em nosso coração, na caminhada, quando Ele falava conosco, quando Ele expunha as Escrituras. Os discípulos começaram a dizer, os dois, ardia em nosso coração. Agora, querido, eles não estão mais cegos, as vistas deles foram abertas, a essência da visão foi aberta novamente. Agora eles deixaram de enxergar com tristeza, mas começaram a enxergar com alegria, e ver que realmente Jesus Cristo tinha ressuscitado, aleluia. Eles começaram a ver diferente, pelo fato de Cristo ter explicado as Escrituras. Foi a primeira essência restaurada, a essência da compreensão das Escrituras. A segunda essência restaurada foi a essência da percepção, dos olhos abertos. Eles abriram os olhos. Por que eles estavam com os olhos fechados? Por causa da tristeza. E quantas vezes você também fica assim? Quantas vezes você se entristece pelo fato de alguém ter te ofendido? Pelo fato de alguém ter feito algo que você não gostou? Você fica ofendido. É a janela, é a porta que o diabo acha. Ele ama essa janela. A porta que o diabo mais ama é a janela da ofensa. Quando nós nos sentimos ofendidos, é a própria isca de Satanás. Já tem um livro sobre isso. A isca de Satanás é a ofensa. Quando nós nos sentimos ofendidos com alguma coisa, entristecido porque alguém fez isso, fez aquilo, e nós não reconciliamos, trazendo aqui um outro contexto, essa ofensa, essa tristeza, se você não encontra Jesus o mais rápido possível, essa ofensa, essa tristeza vai dar campo ou oportunidade para que demônios atuem na sua vida e na sua família. É por isso que eu comecei dizendo aqui, se a sua tristeza é pelo fato de não entender as Escrituras, Jesus resolve. Mas se a sua tristeza é pelo fato de alguém ter xingado você, maltratado você, é você que tem que correr atrás. Você tem que buscar o perdão, a reconciliação, para que a sua visão seja aberta. Amém? Glória a Deus. Terceira visão, terceira restauração. Segundo, foi a percepção. O terceiro alvo da restauração, a essência do coração. Diga comigo, coração. O texto diz que quando Jesus terminou a conversa, no versículo 32, diz assim: eles mesmos diziam depois: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava das Escrituras? O ardor do coração é a reação da nossa essência. O ardor do coração é o ardor da nossa essência. É a reação da nossa essência humana ao tocar a verdade. Quando você sente o ardor no seu coração, quando a palavra está falando com você, é sinal que você está conectado.
É sinal que a palavra conectou a você. É sinal que o Espírito Santo está revelando a você. O ardor, quando nós sentimos um ardor queimar em nós, é porque nós entendemos a palavra. Quando você sente um ardor, uma vontade de falar de Jesus, de explanar a palavra, de trazer as pessoas para Jesus, quando esse ardor está no seu coração, é sinal que você está conectado com a sua essência de servo, de herdeiro, aleluia, de embaixador. Se não tiver um ardor, depois que Jesus explana a palavra, Jesus explanou a palavra para os discípulos, Jesus explicou de Gênesis aos profetas, tudo aquilo sobre ele, ardeu no coração deles, porque eles estavam entristecidos por uma coisa justa. Jesus abriu os olhos dele. Então, se nós queremos estar conectados com a nossa essência, nós precisamos arder também. Nós precisamos sentir esse ardor quando a palavra está sendo ministrada, ou quando o Espírito Santo está ministrando o seu coração. Você tem que perceber: para aí, eu estou parado mesmo, onde eu parei? Eu preciso recomeçar, eu preciso fazer de novo, eu preciso ganhar pessoas para Jesus, eu preciso entregar tudo que eu tenho, entregar a minha vida, se preciso for. Eu preciso fazer aquilo que eu fui chamado. Eu preciso assumir o meu papel de servo, de herdeiro e de embaixador. Você é um embaixador. Você é um servo. Nós somos um servo de Cristo nesta terra. Cristo, Ele pode estar entristecido com você pelo fato de você não se entristecer mais pelas pessoas. A única tristeza que você carrega é pelo fato de alguma coisa da sua vida não deu certo, de algum projeto seu não deu certo. Mas Deus quer ver você também triste pelo fato de pessoas não estar vindo para Ele, ou melhor, pelo fato de pessoas não estar sendo alcançada pela sua palavra. Você é um embaixador. Deus quer ver você também chorando por elas. E é isso que Jesus fez com os discípulos. Não deixou eles tristes. Se você demonstrar para Jesus nesta noite que você está entristecido: Senhor, eu estou entristecido pelo fato de eu não conseguir mais trazer ninguém para a igreja. Se você demonstrar para o Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou entristecido pelo fato de eu não conseguir trazer mais ninguém para a tua casa, Senhor. O Espírito Santo vai fazer como Jesus fez aqui, Ele mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele está tudo junto, é a Trindade de Deus. Ele vai revelar no seu coração a verdade das Escrituras. Você vai acender novamente, a essência vai retomar novamente, vai ser retomada novamente. E você vai fazer de tudo para que pessoas cheguem aos pés de Jesus, aleluia. Como é bom, meus irmãos! Como é bom levar a palavra de vida às pessoas que estão perdidas. Tem que arder no seu coração. Se não arder no seu coração, é porque você não entendeu nada daquilo que Jesus ministrou no seu coração. Nós fomos chamados como igreja, aleluia. Guarda isso na sua memória. O foco da nossa essência, ou as verdades da nossa essência: servos, herdeiros, mas também embaixadores. Embaixador é representante. Aonde tem um embaixador? Se aqui tem embaixador dos Estados Unidos, tem. As pessoas que americanas que estão morando aqui no Brasil, elas procuram a embaixada para ter notícia de lá, enfim, para conversar sobre o assunto do seu país. Você é embaixador do céu. Tudo que você sabe sobre o céu, tem pessoas que não sabem nada. Você sabia disso? Por isso que às vezes eu estou conversando com algumas pessoas, eu começo a dizer: irmãos, às vezes nós estamos tão acostumados com a palavra, nós estamos lendo ela dia a dia, já ouvimos a palavra não sei quantas vezes, as ministrações sobre certos textos, e aí nós começamos a pensar que estas palavras são simples. Quando nós lemos um texto de João 3,16, por exemplo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa palavra, quando você ouve, você que é crente, que está aqui há muitos anos, ela não tem mais o impacto. Talvez porque você já está acostumado a ouvir esta palavra. Mas esta palavra, ela continua sendo forte e poderosa no coração de pessoas que nunca ouviram. Tem pessoas que nunca ouviram essa palavra profunda. Essa palavra penetra no coração de um incrédulo, de uma incrédula, de um pecador, de uma pecadora, de um homem que está à beira da morte. Essa palavra entra no coração e traz vida, como trouxe vida na vida desses discípulos, ou no coração desses discípulos. Nós precisamos voltar à nossa essência. Nós precisamos sair do nosso comodismo. Nós precisamos querer entristecer, como eu estou dizendo aqui, chorar pelas almas, lamentar pelo aquilo que está acontecendo na nossa sociedade. Quando você olhar por um carnaval que nós passamos aí esses meses agora, quando você vê aquelas festas, aquela juventude drogadas, caídas pelas calçadas, bêbadas, nuas, você vê que aquilo ali, querido, é falta de Deus, e você tem Deus e não consegue passar para elas. Nós temos Deus e ficamos dentro de casa e às vezes julgamos. Está vendo lá que porcaria? Que é o mundo. Não, irmão, nós devíamos estar lá. Como eu vi muitos pastores lá no meio, pregando, orando pelas pessoas. Em vez de nós julgarmos, nós deveríamos estar lá levando a palavra, não participando, lógico, mas levando a verdade no coração daquelas pessoas. Nós temos a verdade. Nós somos embaixadores. Diga assim: eu sou embaixador. Nós podemos começar pela cidade de Ponta Preta. Pedra Preta, aqui Ponta Preta. Nós podemos começar pela cidade de Pedra Preta. Evangelizar essa cidade, os 4 cantos dessa cidade. E essa cidade é tão pequena. Dá para nós fazer, essa igreja aqui dá para evangelizar essa cidade inteirinha. Cada canto dessa cidade nós colocar um grupo de homens e mulheres guerreiras. Guerrear contra o inferno. Guerrear contra as potestades. Aleluia. Aleluia. Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê que Deus pode restaurar de novo a sua essência? Você crê que Deus pode tirar nós do comodismo, sim ou não? Deus pode, Deus vai tirar, aleluia. E aqueles que estiverem com Cristo, aqueles que estiverem com a palavra, vai viver os milagres de Deus nesta cidade e nesta igreja, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer, aleluia. A essência está voltando, Ele vai restaurar de novo, aleluia. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Ele que levanta. O diabo tenta, lógico, é o papel dele tentar destruir, acabar. Mas quem tem o poder sobrenatural é o Criador dos céus e da terra. Aleluia. Assim foi o processo da restauração daqueles discípulos. Eles estavam indo, distanciando da realidade. Eles estavam indo embora de Jerusalém. É como se eles diziam: não quero mais. Jesus morreu. Era para Ele estar entre nós, agora estou indo embora. Então o primeiro processo da restauração foi a ida. Eles desanimaram. Perdeu a sua essência. Perderam a sua identidade. Deixaram os discípulos sozinhos. Eles pensaram consigo mesmo: quer saber de uma coisa? Deixa esse discípulo para lá, vamos embora. E às vezes acontece conosco, sim ou não? Quantas pessoas desistiram pelo meio do caminho? Quantas pessoas não esperam, não esperou, não estão esperando o processo? Tem um processo. Não é hoje, não é agora, é no tempo de Deus. Aqueles discípulos, eles poderiam ter ficado em Jerusalém, esperado Cristo aparecer para os 12, como apareceu para todo mundo ali. Mas eles, desanimados, frustrados, eles decidiram ir embora. Eles perderam a sua essência, perderam a sua identidade. Mas como eu disse, a tristeza deles é pelo fato de não ter acontecido o que eles achavam que era certo, por falta de entendimento.
das Escrituras. E o segundo processo foi o encontro de Jesus. E a pedagogia de Jesus foi o quê? Ouvir eles. Jesus ouviu eles. Quando Jesus chegou perto deles, o texto vai dizer assim: olha, o que vocês vêm discutindo aí pelo caminho? Jesus se passou por alguém que não sabia de nada. Quando Jesus pergunta para eles assim: o que vocês vêm conversando aí no caminho? E aí o Cleopas falou assim: mas você é o único peregrino aqui em Jerusalém que não sabe do que aconteceu? E aí os discípulos contaram para Jesus. Então Jesus usou o que? A pedagogia do ouvir. Jesus ouviu os discípulos caminhar junto e explicar. Jesus explicou para eles depois. Então o processo, a ida, decepcionados. De repente um encontro com Jesus. No encontro com Jesus ele faz o que? Jesus ouve eles. Jesus explica as escrituras para ele. Jesus abre os olhos deles, aleluia. E aí tem a terceira parte da recuperação deles, é a volta para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém. Eles não ficam em Emaús. Eles não ficam lá na cidade. Eles andam novamente, aleluia. Uma vez restaurada, querida, a essência, eles sentem a necessidade de voltar ao corpo. Uma vez restaurada a essência, o que acontece com os dois discípulos? Eles sentem a necessidade de voltar ao corpo, a comunhão com os discípulos lá em Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém porque eles estavam se desconectando. Eles estavam saindo da essência. Eles estavam fora do pensamento correto. Mas a partir do momento que Jesus abriu a mente deles, o coração deles, imediatamente eles saíram de Emaús e voltou novamente para Jerusalém, onde estavam os discípulos reunidos. E ali o texto vai dizer para nós, que nós lemos aqui, que Jesus apareceu para todos eles novamente. Aleluia! Eles prepararam a mesa, Jesus não ficou ali, mas quando eles chegaram lá, junto com os 12, ou com os 11, não sei quantas pessoas, tinha mais de 11, 12, e agora Jesus aparece para todo mundo reunidos, aleluia. Jesus restaurou o coração daqueles dois discípulos, Jesus restaurou a essência, Jesus restaurou o coração, Jesus restaurou a percepção, Jesus fez um processo fenomenal, vamos dizer assim. E às vezes, meus irmãos, trazendo aqui para nós concluirmos. E às vezes nas nossas vidas está acontecendo a mesma coisa. Nós estamos no ano 2026, ano da restauração. E para restaurar a nossa essência, como foi restaurado dos dois discípulos, nós precisamos reler novamente as Escrituras. Talvez está precisando nós relermos as Escrituras novamente. Eu falei alguma coisa de qual é a nossa essência. A nossa essência principal é servos, embaixadores. Herdeiros nós vamos ser se nós continuarmos sendo servos e embaixadores. Se nós continuarmos sendo servos e embaixadores de Jesus, nós vamos ser herdeiros das bênçãos celestiais. Mas para isso, o Espírito Santo está dizendo para mim e para você: volte à essência. Volte a ser quem você era. Você era avivado, volte a ser avivado. Você era um ganhador de alma, volte a ganhar alma. Você era um crente fervoroso, volte a ser fervoroso. Volte a entristecer pelas pessoas que estão perdidas. Não fique triste somente por aquilo que não deu certo na sua vida. Porque é normal nós passarmos por lutas e aflições, segundo a palavra, mas que nós possamos entristecer, querido, pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que não compreendem a palavra. É isso que Deus quer que você faça. As pessoas não querem às vezes ouvir a verdade, mas a verdade é essa, a verdade é que Jesus morreu para mim, para você e para aqueles que estão perdidos. Jesus morreu para todos e nós somos os embaixadores de Cristo, aleluia. Nós somos os embaixadores de Cristo, aleluia.
Não importa o que as pessoas vão dizer, fale a verdade. Fale de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fale de Jesus.